A cor da cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura. Olorum, olorum, nanjare, olorum, olorum, nanjare, milonioba, olorum. Quando Olorum, Senhor do Infinito, criou o universo com seu hálito sagrado, criou juntos seres imateriais para povoá-lo. Esses seres, os orixás, foram dotados de grandes poderes. O domínio sobre o fogo, água, terra e ar, os animais e as plantas, o masculino e o feminino. No início, eram muitas as divindades locais e regionais africanas, tantas quantas são as cores da exuberante vida na África. Hoje, nas religiões afro-brasileiras, um pequeno grupo destas divindades permanece sendo adorado pelos homens, por representarem todos os elementos essenciais à natureza e à vida humana. Os povos africanos produziram diversos mitos sobre a criação do mundo, das forças espirituais e dos próprios homens. A necessidade de explicar o mundo em que vivemos é praticamente tão antiga quanto a própria humanidade. Todos os povos antigos renderam culto às poderosas forças da natureza. Chuvas, trovões, mar, ventos, cachoeiras. Quando eu me iniciei, às sextas-feiras era o dia de estudo. E o estudo era diferente. A minha avó de santo se sentava e contava todas aquelas histórias antigas dos orixás, grandes lendas. Na minha época, já tinha livros para passar e eu fiz da sexta-feira, dentro do axé, o dia de estudo, onde eles aprendem o nosso dialeto, a língua iorubá, a família, quem somos nós, quem são os seus orixás. Se você não conhece a origem do seu orixá, você está cultuando, está se iniciando sem conhecer aquilo que vai ser o seu gerador de energia. Na verdade, são os toquém que abrem o ritual do jeje. São os voduns moças, os voduns jovens, como a Abê, a Verequete, que abrem esse ritual todo. E no tambor de Mina é o famoso Eleguebara, o Exu. Quando se canta Barabô, em Barabô, Agomojubá, Alaroi. Não tá pedindo permissão pro dono abrir caminho, tá? É levar aos voduns, aos orixás, para vir pro ritual. E se forma a roda de Alauê. Essa roda de Alauê é iniciada quando se canta esse Barabô, que se difere em 32 cânticos. Que esses cânticos a gente fala da natureza, da vida, da morte, da ressurreição, de tudo que a natureza nos propõe, né? O rio, as águas, a beleza, o amor. Então esse Barabô se compõe em 32 doutrinas. Então a gente louva os voduns e os orixás, que na verdade é a natureza, é o fogo, é o raio, é o trovão, entendeu? É Xangô, é Yansan, é o Ogum, o Senhor do Ferro. Um babalorixá é um sacerdote da religião iorubá, conhecida no Brasil como candomblessista, né? O pai, babá é o pai, que é o proprietário, a pessoa que detém o conhecimento do culto ao orixá, detém o conhecimento de zelar do orixá, da prática do orixá. Um babalorixá se torna, a princípio, a pessoa passa pela fase de abiã. A pessoa quando chega na casa do candomblé, na casa de culto ao orixá, no Ilê Axé, onde recebe o seu primeiro insígnia, que é o fio de conta, que é o Inhanle, que é o Ilequé, onde faz a sua primeira obrigação pré-inicial, vamos dizer assim, e daí vai se adaptando, vai conhecendo, até chegar ao ponto da iniciação, que é o Iaú, né? O Iaú, que é o nascimento, que é a esposa do orixá, a pessoa vai desposar o orixá para iniciar aí o culto ao orixá, né? Daí um aprendizado infinito que nunca se termina de aprender. E após as obrigações gradativas, o conhecimento que vai se adquirindo, e o caminho, o Odu, que é o destino que cada um de nós
trazemos, né, e temos livre-arbítrio sobre esse destino. Após as obrigações prontas de 7 anos, a pessoa recebe um axé, onde ele se torna um babalorixá ou uma ialorixá, ou seja, uma pessoa pronta, preparada para iniciar outras pessoas a ser sacerdote nos seus templos, nas suas casas de orixá. Então tem as entidades que são entidades de manifestação, comportamentos muito infantis, né? Onde eu tinha uma relação muito grande com essas entidades, e eu fui crescendo, e um dia eu estava aqui no terreiro e eu comecei a ter a sensação de que eu estava assim voando, alguma coisa estava acontecendo comigo diferente, porque eu estava sentindo que o orixá estava se aproximando, ele já estava próximo de mim, mas eu ainda não tinha manifestado um orixá, e foi aí que eu comecei a perceber, a entrar no universo da religião. Quando eu comecei a sentir que eu estava sendo o orixá vinha incorporar, e eu fiquei muito feliz. Eu tenho assim uma felicidade muito grande de ser iniciada. E quando esse orixá começou a se aproximar de mim e me trazer, né, para a iniciação, eu fiquei muito lisonjeada pela escolha, né? Porque um orixá escolher a gente, isso é muito satisfatório, porque diante dos orixás, nós como matéria, eu sempre me curvo ao orixá e aprendi isso. E aí eu comecei a sentir, e minha mãe, naquela época tinha uma senhora aqui chamada Gilu, minha mãe veio aqui, falou com ela jogou os búzios para mim. Uma importante figura da organização do candomblé é o babalaô, aquele que se dedica ao culto do Ifá. Ifá, também conhecido como Orumilá, é o orixá da adivinhação, o deus iorubá da sabedoria e do conhecimento. Ele usa búzios e caroços de dendê, os iquines, para saber do passado e prever o futuro. É o transmissor da vontade de Olorum, o Deus Supremo. O culto Ifá é um oráculo de adivinação de 256 signos, que ele é de origem do Antigo Egito. Emigrou à África, se desenvolveu em África com a trata de escravos, chegou no Brasil e a Cuba, e hoje em dia existe quase no mundo todo, não? O oráculo de Ifá é um oráculo muito certeiro, muito original, que fala passado, presente e futuro de pessoa, país, iniciado. Trata sobretudo a cultura yoruba, sobre os orixás, sobre as energias mar, terra, viento, rio. É o fundamento e a base de lo que vocês conhecem aqui como candomblé. A casa de Exu fica bem perto da entrada para proteger o espaço sagrado. Exu, muitas vezes confundido com o conceito cristão do demônio, é na verdade uma força que torna possível a ligação entre o mundo dos humanos e o das divindades. Ele é o elo entre o céu e a terra. As divindades do panteão negro são princípios cosmológicos. O que é um princípio cosmológico? É um princípio de explicação de por que e como o homem foi instalado no mundo. Então, cada orixá é um princípio, é uma sabedoria sobre as diferenças, sobre as especificidades de como o homem foi assentado, chegou ao mundo. Isso ocorre com Xangô, com Ogum, cada um desses orixás são princípios diferentes, explicativos da humanidade. Ora, Exu é um dos elementos desse sistema explicativo, só que ele responde pela movimentação do sistema. Então a movimentação do sistema é sempre tida perigosa, porque a movimentação não é estabilidade, ela é instabilidade. Então o Exu é o que transporta a fala, portanto é o princípio da comunicação. Mas é também o princípio da sexualidade. E a sexualidade em movimento é perigosa. Ela não tem estabilidade, não tem fixidez. Ora, então o que é que ocorre? Quando os anglicanos, os antropólogos anglicanos, chegam à África e começam a estudar o sistema Nagô, o sistema Yorubá, e tomam contato com Exu e veem as descrições da sexualidade, é uma sexualidade sem pecado, porque são cultos, o culto Nagô é um culto anamartésico, quer dizer, um culto sem a pressuposição do pecado. Tomam contato com essa divindade, com Exu, no princípio, eles dizem, olha, se é tão livre sexualmente, se não tem movimentação, é o diabo.
É o diabo. Então Exu passa a ser representado pelo Ocidente como diabo. Que claro que os próprios cultos acabam assumindo isso por influência do catolicismo e apresentam Exu com aquele chifre. Mas não tem nada disso, não existe diabo sequer no culto negro. Todo princípio cosmológico, toda divindade é ambivalente. Tem aspectos de perigo e comporta aspectos sexuais, de luta, de guerra, de ciúme, porque tudo isso é constitutivo da humanidade. Ora, só que Exu é o motor do sistema. É o princípio dinâmico do sistema. É ele que transporta as mensagens, que transporta a fala. É ele quem constitui a individualidade do sujeito, que a individualidade de todo mundo é ambivalente. Aqui vamos apresentar a casa de Exu, né, do guardião da roça, que é o Tiriri, que no Queto, Exu, no Angola, é um gira. Vamos à frente para poder apresentar ali a vocês o Exu do tempo, que é o Ventania. Assentamento é a representação material das divindades, ou seja, é o que permite tornar concreto as forças da natureza. Que é um assentamento do Ogum, um orixá também que faz parte da guarda do terreiro. Nós agora vamos até o assentamento do Oxumari. E no Queto é Pecém e no Angola é o Oxumari. E essa árvore aqui? Essa árvore aqui é uma jaqueira, né, de muitos anos, que foi assentado esse orixá aqui para simbolizar. Aqui é o assentamento de Catendê, que é o orixá que é dono das folhas, certo? Ô, minha filha, que Iemanjá lhe abençoe. Aguarde um pouquinho que eu vou despachar a porta, tá? Que você está chegando da rua. Entre, por favor. Oi. Seja bem-vinda. Aqui eu Eleu Juarô, eu sou mãe de Beata de Iemanjá. Muito obrigada, mãe Beata. Eu vim aqui, nós vamos... Muito obrigada por ter me recebido no seu território. Ah, no território querida, o território não é meu, não é seu, é dos orixás. Mas aqui é um pedacinho. Exatamente, exatamente. Ninguém gosta de ter seu território invadido. Não, né? Exatamente. O território se configura porque ele tem uma fronteira. Exatamente. Né? Aí a e para poder entrar, precisamos de determinados códigos. Para isso que você viu, eu pedi até licença a Exu para você. Que está aqui? Aí Exu Lodê, aquele que é o guardião da rua, aquele que traz e nos leva coisa. E ali Exu Onã representa o Senhor e Deus dos caminhos. Tá bom. O Exu é importante, mãe Beata, porque ele nas aldeias africanas, eles, independente do orixá que se cultuava, não é? No caso aqui do seu terreiro tem Iemanjá como a mentora. O Exu era reverenciado, porque ele protegia, ele era o protetor e o mensageiro das aldeias. Das comunidades, e ele é o princípio ao fim. Exu não tem limite. Ele é a divindade da comunicação. A divindade da comunicação. O livre-arbítrio de Exu não tem limite. Ele é a mostra do homem no Aí. Exu é o verdadeiro homem no Aí. O homem no Aí. Nós somos afrodescendentes e nós somos africanos. E aqui no território terreiro, né, mãe Beata, nós tivemos foi uma recomposição étnica, né? Diversas etnias africanas que aproveitaram, né, a criação, a reterritorialização. E é por isso que nós estamos aqui até hoje perpetuando tudo isso aqui que você está vendo. Exato. Desde dessas árvores até aquela a representação, a água, né? Para nossa religião, a religião afro, a água é muito importante. É o princípio de tudo. Sem a água nós não fazemos o egé do euê, não fazemos o sangue da folha quando nós maceramos. Axé força, axé cidadania, axé amor, axé.
Axé é força, é vitalidade, é compreensão. É a pessoa amar o seu irmão para poder ser amado. Axé é construção. Axé é isso, ó. É na hora que a gente vai fazer sem ver. Que eu sou beata de Iemanjá, mulher com 50 anos e 74 anos, na hora de fazer um ebó para um iaú, um iniciante, botar o meu pé no chão, tirar o meu pano da cabeça para fazer o encontro do Aê com o Urum para captar energia para passar para você. Isto é que eu vejo que é o axé. Aí, ó, o lobo, o gato, isso também é axé, o grito, a vida. É a vida, sabe o que é isso? É a vida. Se é axé, o gato está no cio, a multiplicação, isso também é axé. Então, e peço a vocês que lembrem sempre que Nova Iguaçu, na Baixada da Fluminense, Francisco Antônio do Nascimento, existe ainda uma taperazinha, um espaçozinho que tem um amor e que perpetua ainda a nossa ancestralidade. No Recife, o pioneiro teria sido o terreiro de Paiadão, aberto em 1893. A contribuição que ele deu ao Xangô do Recife, onde falar Xangô, escreva-se Candomblé do Recife. Ele foi criado com Ifatinuqué, uma negra africana que veio de Oió, na década de 1870, por aí assim. Foram criados 3 irmãos de criação, 3 filhos de criação, o Quirino, o Leó e o Adão. E o Adão superou os 2 e assumiu a casa com o falecimento da tia Inês, que foi a Ifatinuqué, a criadora do terreiro, o terreiro de Iemanjá Ogunté. E pelo que eu encontro hoje, e isso já foi dito por Gilberto Freire em um dos seus trabalhos, Paiadão tornou-se uma figura respeitadíssima, até com as religiões, até com a religião católica ele foi respeitado, mas com políticos, com pessoas da sociedade. Gilberto Freire diz em um dos seus trabalhos que muitas pessoas, ricas ou pobres, passavam pelo terreiro para tomar benção a Paiadão, porque sabia que era um dia abençoado. O grande trabalho de Adão foi juntar filhos e netos e filhos de santo para cantarem a língua iorubá, ensaiarem a língua iorubá, para não perder aquilo que a africana deixou. Depois que ele criou um conjunto que as pessoas já estavam preparadas, ele saiu de terreiro em terreiro, cantando iorubá. Quando ele chegava, muita gente corria, Pai de Santo Novo se escondia. Chegou Adão, era uma coisa assim, né? E o pessoal, não, chegou o Paiadão, então sai do salão, ninguém canta aqui, deixa ele cantar. A tradição Jeje no Brasil teria começado por volta de 1790, quando Agotimé, uma rainha-mãe do antigo Daomé, chegou ao Brasil como escrava. As nossas raízes do Maranhão vêm de Nagô e de Jeja. As nossas famílias são Daomé. Nossa linhagem é toda africana. No Maranhão, nós somos quase igual com a Bahia. Nós temos 9 famílias africanas. E a Bahia tem 6. Para nós aqui, quem distribuiu filhos, que fez filho, foi Nagô. Não foi nem tanto a casa de Jeja, que hoje é a casa das minas, é a casa-mãe. E Nagô também é a casa-mãe. Mas toda a nossa linhagem, no Maranhão todo, vem de Nagô. A grande diferença entre essas 2 tradições africanas, porque os Nagô vieram de Abelcutá e o Jeje do Daomé. Mas aqui dentro do Maranhão teve essa miscigenação desses 2 grupos que se ajuntaram, tá, e formaram o legítimo tambor de mina próprio do Maranhão.
que os voduns, na verdade, são divindades dalmeanas, da realeza, né, de Abomey, tá? Trazida por negros como Nangotime, tá? E regida hoje na casa de Jeje, a única casa tradicional Jejifon no Maranhão ou até no Brasil todo, se está hoje aqui dentro do Maranhão. E temos a casa matriarcal, que é a casa de Nagô Abeokutá, tá? Que é uma casa filiada também da casa de Jeje, que saiu, que se predomina o tambor de mina com os orixás e voduns, que chamamos de Nagô Vodum. Mas, na verdade, o tambor de mina Nagô, ele é regido pela roda de Alauê. Se abre com o barabô, chamando Exu. Exu é mencionado dentro do Nagô, do tambor de mina. Enquanto dentro do Jeje, ele não é mencionado. Se difere por algumas tradições. Várias fontes apontam que entre os primeiros terreiros fundados no Brasil estariam a Casa de Nagô, de 1792, e a Casa Fante Achante, de 1864, ambas em São Luís do Maranhão. O trabalho de vocês trata-se de Mojubá, né? E então, nesse momento eu posso dizer Mojubaré todo bodele caleca, para que eu possa conversar, entrar dentro dessa situação. E essa casa, que é a Casa Fante Achante, onde eu sou o zelador, ela tem uma história. Eu fui iniciado no terreiro do Egito, e o seu nome de origem mesmo é Ile Niame, é aqui no interior da ilha, que é paralelo com o Porto do Itaqui, que foi um terreiro fundado em 1864, no dia 12 de dezembro, por uma africana que era de Kumasi, na antiga Costa do Ouro, hoje República de Gana. Chamava-se Massinoko Alapong. E aqui no Brasil ela recebeu o nome, foi batizada, disse que até dentro do navio, né, com o nome de Basília Sofia. Então ele abriu esse terreiro aqui e tal, chefiou mais ou menos umas 4 décadas e pouco. Aí veio a segunda pessoa, a sucessora, que chamava-se Maria Pia dos Santos Lago. Essa veio ser a minha iniciadora. Tinha como Oruncó e Ayacovo Nuncó. E essa senhora foi que me recebeu em 1944, quando bolei no santo. E eu passei recrutando todo esse tempo, até 1950, foi a minha feitoria. Em 1957, eu casei. Antes de casar, tive que passar por outro processo de obrigação, até que era para poder pedir licença às divindades, etc e tal. Casei em 57, em 58, abri essa casa, como filial de saída do terreiro do Egito, né? Alauetó, Alauetó, Vodu Mahi, Sabubre, Vodum Lacé, Taibó, Vodum Agelu, Arrumé, Aido. A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura.